Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Estou aqui para desejar uma boa noite a cada um dos meus inscritos. E infelizmente, gente, eu só pude chegar até vocês agora à noite, tá? Porque hoje foi um dia bem corrido para mim. Foi dia de eu estar voltando da casa da minha mãe, que passei a noite com ela ontem. E fui fazer também, quando eu voltei, fazer as minhas compras, né? Do mês, porque eu ia fazer no dia primeiro, mas vocês lembram que deu toda aquela chuvarada aqui, né? Na minha cidade foi aquele caos. Então eu esperei amenizar a situação para poder fazer. Então hoje foi o dia, tá bom? Aí só agora, para não deixar de estar aqui com vocês, mesmo fora do horário habitual, tá? Que eu gravo para vocês, eu estou aqui, tá bom? Eu espero que vocês me perdoem, me compreendam. Mas antes tarde, como eu sempre falo, do que nunca, né? O importante é que estamos juntos. Quem puder assistir hoje, tudo bem. Também quem não puder, não tem problema, assiste amanhã. Mas que assistam. E eu espero que gostem do nosso conteúdo de hoje, tá bom? Mas antes de começar o nosso trabalho, eu queria falar para uma amiga aí, né? Se eu não me engano, o nome dela é Sônia. A Sônia falou assim no comentário, mais ou menos isso, que eu não anotei. Dona Ana, a senhora parece que não está vendo os comentários sobre a reclamação do reflexo nos seus óculos, o reflexo que está nos seus óculos, e isso é muito ruim para a gente assistir. Ou a senhora não está se incomodando, ou a senhora está fazendo de propósito para ganhar outro óculos. Vocês acreditam? Foi Sônia, você falou mais ou menos assim. E eu quero dizer para você, Sônia, até falei lá no comentário que eu não preciso de óculos, porque eu tenho dois. E novos, tá? Ó, esse aqui, vou mostrar aqui para vocês, eu terei aqui da caixinha. É o mais recente. Eu até fiz vídeo já com ele aqui, mostrando para vocês, quando eu fui pegar ele. Esse aqui é o meu óculos mais recente, tá vendo? Então, não, querida, eu não estou fazendo de propósito para ganhar óculos, porque eu tenho dois, tá? Eu tenho esse que mostrei aqui. Já mostrei aqui antes para os meus inscritos. E esse aqui é o da diária. Esse é o reserva, porque eu sempre tenho um reserva, porque no caso de você perder ou quebrar, você tem um óculos reserva. É sempre bom a gente ter. Por quê? Porque, gente, eu não uso óculos só para descanso da vista e nem para leitura. Eu uso óculos porque eu preciso usar tanto para ler, para descansar a vista, para perto, como para longa distância também. Meu óculos é para longe e para perto. Então não tem como eu fazer vídeo aqui com vocês. Já tentei até fazer, vocês lembram? Não consigo. Eu não enxergo nada, tá? Sem óculos. Então eu tenho que estar com óculos. Só tiro meu óculos para tomar banho e dormir. O restante do dia da minha vida é sempre com meus óculos, tá certo? Então, eu também já expliquei que eu já mudei aqui a posição, já rodei aqui esse meu quarto todo para ver se conseguia amenizar o problema, tá certo? Do reflexo que realmente a luz dá nos meus olhos, por conta dos óculos. Mas infelizmente não tem. Para onde eu rode aqui, vai acontecer a mesma coisa. Então eu espero que você entenda que não é porque eu não queira resolver, que eu não posso resolver, tá? E também, muito menos, é porque eu estou esperando que alguém me presenteie com óculos. Se eu tenho dois óculos, então eu não preciso de óculos, tá, gente? Tá aqui um reserva e está aqui o que eu sempre uso, tá? Então acho que espero que você entenda que não é esperando, sabe aquele famoso pedir sem pedir aqui que as pessoas costumam, né? Fazer, e vocês, muitos de vocês costumam assistir as pessoas com a cara da fome e a boca de me dê. Não é o meu caso, tá, Sônia? É porque realmente eu não preciso, eu tenho dois óculos, como já mostrei aqui. E não é a primeira vez que eu mostro, já mostrei no dia que eu fui pegar esse óculos, eu usei ele, fiz vídeo com ele, mostrei aqui para todo mundo que eu estava de óculos novo, tá? Então ele é o reserva. E esse aqui é o que eu uso constantemente. Então, tanto faz esse como esse vai dar o reflexo. Por quê? Porque, para não dar reflexo, é uma coisa que futuramente eu pretendo fazer, mas no momento eu não dá, tá? Eu só, como eu sempre falo, só coloco minhas mãos onde ela alcança, tá? Então, não, lente anti-reflexo. Tem uma lente especial anti-reflexo, que é justamente para pessoas que gravam, como nós gravamos, né? Ajuda bastante, porque não vai ter esse reflexo aqui que dá nos meus olhos, meus óculos.
Mas agora, no momento, minha querida, não dá, tá? Eu tenho que continuar fazendo meus vídeos com o óculos e com reflexo, infelizmente. Gostaria muito que não desse reflexo, mas dá. Não posso fazer com a luz apagada porque vai ficar escuro. Vocês lembram disso aqui, ó? Esse tripézinho aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Isso aqui eu tenho, ó. Eu não acendo a luz quando eu vou gravar nesse tripé aqui. Essa luz aqui, isso aqui é uma lâmpada, tá? Porque fica pior ainda. Fica duas rodinhas aqui no óculos. Não sei se vocês já viram aí em alguns colegas de plataforma, eu já observei. E o que é que a gente pode fazer? Né? Tá gravando à noite, precisa acender. Se eu acender isso aqui e for fazer com esse tripé, os meus vídeos, vai ficar pior do que agora, do reflexo que tá aqui. Então, meu amor, infelizmente, tá? A lente anti-reflexo, futuramente eu pretendo adquirir, mas no momento eu tenho 2 óculos novos, gastei, porque não foi de presente de ninguém, tá? Não ganhei de presente de ninguém, nem ninguém mandou Pix pra mim pra comprar, não. Foi com meu dinheiro mesmo, tá? Então, não é barato. Todo mundo sabe que óculos de grau não é barato. Esse óculos não é óculos comprado em feira, nem em farmácia. Fui para o oftalmologista, fui para a ótica, mostrei até aqui a sacola da ótica, quando eu vim da ótica, tá? Tá aqui o nome, ó, da ótica. Clara Ótica, ó, tá vendo? Foi aqui nessa... Todos os 2 óculos, tanto esse como esse, foi comprado aqui nessa ótica. Então, não é nada de graça, ninguém me deu, ninguém me presenteou. Foi com meus esforços e barato não é caro. Então, eu não posso agora, depois que eu gastei, não é? Com 2 óculos, todos os 2 são novos. E como é que eu vou fazer agora? Eu vou gastar novamente? Não tenho condições, querida. Então, futuramente eu pretendo, tá? É uma coisa que eu pretendo investir no meu canal e em mim mesmo, é um óculos com a lente anti-reflexo. Mas no momento não dá, tá bom? Esse óculos aqui meu, ó, quando eu tô no sol, pra você ter uma ideia, ele fica escura a lente. Tem um nomezinho que dá, mas não lembro agora. Então é caro, gente. Não é um óculos safado, uns óculos que você compra baratinho de 20 conto, 30, 40 conto, não. Entendeu? É caro. Então, e esses aqui, esse aqui não é não. Esse reserva não fica escuro no sol, não. Mas esse da minha diária fica escuro. Por que eu quis comprar assim? Porque eu saio, não é? Eu vou pra rua para resolver minhas coisas e não preciso estar tirando e colocando óculos de grau, aliás, óculos de sol sem grau. Então, para que eu ter óculos de sol sem grau? Se toda hora que eu for precisar ler, se o meu óculos é para perto e para longe, eu vou ter que colocar o de grau. Então, eu preferi comprar uma lente, e é mais cara do que as outras, do que essa aqui que eu comprei, que no sol ela fica escura, entendeu? Ela nos protege dos raios solares, tá, querida? Então, não é uma coisinha baratinha e nem ninguém me deu de presente, não, tá? Se alguém aí, muita gente, quando a gente fala assim, acha que é mentira, me deu de presente e se pronuncia aí nos comentários, manda o comprovante dos Pix, manda a notinha como você comprou o óculos e enviou para mim, entendeu? Porque eu não posso fazer muita coisa, tá, querida? Felizmente. Futuramente, quem sabe, eu consiga fazer mais esse gasto comigo mesmo. Eu pretendo, não é uma coisa que não esteja nos meus planos, não. Só que no momento não dá, tá bom? Mas para você que estava pensando que eu estava esperando ganhar um óculos, não preciso, tenho 2, tá bom, querida? Então vamos aqui ao nosso trabalho, né? Já conversei aí com a Sônia, acho que é Sônia o nome dela. E já expliquei, né, Sônia? Nada a ver com o que você pensa de mim, tá? Mas vamos lá, gente. Ontem eu estava na casa da minha mãe, quando eu assisti o vídeo das minhas colegas também, assisti o vídeo do Micael, né? O Micael é o genro da Vânia dos Salgados, tá, gente? O marido atual da Kelly, a filha da Vânia. Ele fez assim, né, gente? Nossa, que romântico, né? É muito bom, gente. Um homem, eu acho bonito. Um homem, quando ele é romântico, dele mesmo, da própria natureza dele ser romântico. E eu vou dizer uma coisa, a diferença de hoje, do Micael de hoje, com o Micael lá, né, do passado, porque para quem não sabe, o Micael foi o primeiro namorado da Kelly. Foi o primeiro namorado da Kelly, mas não foi o único, né? Mas foi o primeiro, tá? Inclusive, eles moraram juntos por muito tempo, tiveram uma filhinha, que infelizmente a filhinha veio, né, não chegou não nasceu com vida, vamos dizer assim. Todo mundo acompanhou todo aquele problema que deu devido a isso. Então, o relacionamento da Kelly com o Micael já é de muito tempo. Eles, né? Eu não sei se a Kelly foi a primeira namorada do Micael. Acredito que tenha sido, mas a Kelly
sempre falou que o Micael, realmente a gente acompanhou, né? Não é mentira. Foi o primeiro namorado dela. E até hoje, eu não sei porquê, não sei se vocês também pensam como eu. Até hoje eu me pergunto por que é que a Vânia dos Salgados não gosta do Micael. Porque, gente, eles, como eu falei, eles foram casados, se separaram. A Kelly conheceu uma outra pessoa, casou novamente, foi morar em São Paulo. Não sei quanto tempo ela passou em São Paulo, se foi 1 ano, 2 anos, mais ou menos isso. Né? Voltou grávida, separou e voltou grávida para a cidade, né, de Rainha Isabel. E quando ela voltou, com pouco tempo que ela estava de volta, ela reatou o relacionamento, né, com o Micael. O Micael perdoou, porque não pense que se separaram e depois ela arrumou uma pessoa, não, tá? Todo mundo sabe que não foi assim. Todo mundo sabe que o Micael foi traído pela Kelly, sim, porque eu não vou aqui passar, agora faço que nem a minha amiga Edjane Barbosa, não vou aqui passar manteiga no bigode do gato, não. Porque tem muita gente que gosta da Kelly, né? E quer abafar, quer tapar o sol com a peneira, como se ela fosse a santa das santidades do mundo todo. Não é. Ela traiu sim o Micael sofreu muito, por isso que eu fiquei assim, ó, admirada com a atitude do Micael. Depois de tudo que ele viveu, que ele sofreu, né, por conta da Kelly, mas ele perdoou, voltou para ela mesmo grávida de uma outra pessoa, assumiu o filho dela, que é o Brian, todo mundo conhece, cria com muito amor e muito carinho. Gente, isso não é para todo mundo. Não é todo homem que age dessa forma. Porque o normal é a mulher sempre perdoar, né? Nós mulheres sempre perdoamos a traição. Mas um homem perdoar a traição da mulher é bem difícil. E ainda mais, né? Além da traição, ainda ter um filho para que ele assuma e está criando com todo amor e carinho. Não só ele, como a família dele também, para vocês verem, né? Que sorte que a Kelly tem. Ele realmente está demonstrando com esse vídeo que ele fez, com essa atitude de ter feito todo aquele aparato ali, né? De pétalas de rosas na cama, coração, toda aquela decoração romântica. Para quê? Para pedir a Kelly em casamento. Embora eles já morem juntos, né? Porque para mim casados são aqueles que bem vivem. Mas ele quis, não é? Pedir ela em casamento, porque ele está de viagem agora, parece que dia 10 agora de maio, ele está indo para a colheita do café lá no Espírito Santo, como já foi vários rapazes, né? Lá de Rainha Isabel. E vai passar 2, 3 meses, não sei, 4 meses fora. Então, antes de ir, ele preparou todo esse, né, esse pedido de casamento para Kelly com muito amor, muito carinho, muito romantismo. Achei lindo, né? Quisera toda mulher ter um marido, ter um namorado que fosse tão romântico assim, né? E tão bom para ela como o Micael está demonstrando ser. E engraçado que lá no passado, quando eles tiveram, né, que foram casados logo de primeira, eu não notava assim, sempre lógico que eles se amavam, né? Primeiro namorado, a gente nunca esquece, não tem um ditado que diz isso? Eu mesmo sou casada com o primeiro namorado, para quem não sabe. Agora, quando é que eu vou fazer? Agora em maio, comecinho de maio, que a gente tá agora hoje dia 5, né? Eu faço 46 anos de casada no dia 8 de maio. É. E foi com o primeiro namorado, sim, tá? E não é a primeira pessoa, né, que casa com o primeiro namorado, a primeira mulher que casa com o primeiro namorado. Eu me casei. Só que, né, a circunstância não foi essa, não foi a mesma. Mas, enfim, nada contra, eu acho assim, sabe, gente? Se o homem, que foi ele, né, que foi traído, que sofreu e tudo, e a família dele também, porque eu imagino que os pais dele não sofreram, porque quando a gente vê um filho da gente sofrer, a gente sofre junto, né? Mas graças a Deus está tudo bem. Tanto a família do Micael como o Micael perdoou a Kelly, porque perdoou, gente. Vocês querem, muita gente, minimizar o que a Kelly fez. Ah, quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Peraí, gente. Gostar da pessoa é uma coisa, agora cobrir os defeitos e as faltas da pessoa é outra totalmente diferente, tá? A Kelly errou e errou feio com o Micael, todo mundo sabe disso. Mas teve, né, muita sorte do Micael ser um rapaz de um bom caráter. É um rapaz de um bom caráter, honesto, trabalhador. E o principal de tudo, é louco por ela, apaixonado por ela. Eu só fico imaginando o que esse rapaz não sofreu o tempo que ela passou casada com o pai do filho dela. Pense como esse rapaz não sofreu. Por isso que eu admiro o jeito do
do Micael ser, porque eu não sei, gente, se eu teria essa grandeza que ele teve, não, tá? Que para muitos não é nada demais, nada demais. Tanto homem que criam filhos de filhos de outro homem que conhece a mulher já tem filho e ele cria sem problema nenhum, com toda certeza. O Bero mesmo, né? Os padrastos da Kelly é um deles, só que quando o Bero conheceu a Vânia dos Salgados, ela já tinha os dois filhos, que é a Kelly e o irmão dela, né? Então, não foi negócio, não foi, a Vânia não traiu o Bero e voltou para ele com o filho, não. Com a barriga, né? Como a Kelly voltou, não. Quer dizer, foi um ato nossa, foi uma prova de amor que eu acredito que poucos homens deem para suas mulheres. Sinceramente, não é para todo homem, não. Perdoar uma traição, aceitar a mulher de volta grávida, que foi assim que aconteceu, vocês sabem disso, e viver assim, tão bem, com tanto amor, com tanto carinho que ele vive com ela, respeita muito ela, trata ela muito bem, trata o filho dela muito bem. E eu paro e penso, por que a Vânia não aceita o Micael? Eu queria entender, gente. Porque Vânia já deixou mais do que claro que nunca gostou do Micael. Nem lá no passado, logo quando ela casou com o Micael pela primeira vez, né? Não casou, que eu digo, porque foram morar juntos. Apesar dela ter apoiado, da sogra também, se reuniram, montaram casa, alugaram casa para eles, porque, né, a Kelly na época nem canal tinha, não trabalhava, depois que ela abriu o canal. O Micael sempre trabalhou com o pai e depois trabalhou também fora, né? Acredito até que foi fora em outra cidade. Mas eles não tinham condições de bancar, né, de montar uma casa como eles montaram. E as duas famílias se uniram, vocês sabem de toda a história, preciso repetir aqui, montaram a casa para ele e eles foram morar juntos e pareciam viver felizes. Do nada, não é? Quando a Kelly morava ali no quintal da avó, dizem que a avó atrapalhou muito a vida dela lá com o Micael, fazendo queixa, né, da vida, né, dela com o Micael, com a Vânia. Por sua vez, a Vânia teve atritos e mais atritos com o Micael na época. E eu sei que de lá para cá a gente percebe mesmo que a Vânia não abraça este genro dela, que é o Micael. E eu não sei por quê, porque eu vou dizer uma coisa. Eu tivesse um genro que perdoasse a minha filha pelo erro que ela cometeu, sério, porque quem quiser que como é que chama, gente? Que minimize, acho que é isso, né? Minimizar o que a Kelly fez. Ah, não foi nada demais, foi besteira. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Não tem nada a ver, gente. O errado é o errado, o certo é o certo. Ela errou sim, errou feio em ter traído o Micael, porque se fosse assim, se separaram, vamos dar um exemplo, viveram junto um tempo, aconteceu tudo que aconteceu, se separaram por motivos alheios, sem ter nada a ver com traição, e aí ela conhecesse uma outra pessoa e ela fosse morar junto, tudo como aconteceu, e voltasse grávida, separada já do segundo marido, e o Micael aceitasse ela de volta, já era uma coisa difícil de acontecer, da gente ficar admirada, porque a maioria dos homens não aceitam. Não é? A mulher aceita, mas o homem é muito difícil. E acho que em 1000 se tira um. Já era de se espantar. Imagine que foi traído. Porque pode quem quiser dizer que não, mas ele foi. E ele sabe disso. Só que ele tem um coração gigantesco, é um homem que não guarda rancor, né? E é um homem que o amor dele por ela vale muito mais do que tudo que ela fez de ruim para ele. A verdade é essa, inclusive a traição. E a gente percebe mesmo que ele não trata o filho dela com indiferença, que ele trata com amor, com carinho, está criando com muito amor e carinho. A família dele, idem, tem o filho dela como neto deles, biológico mesmo, como se fosse. Tratam até melhor do que muitos parentes, não é? E eu não sei por que a Vânia não abraça o rapaz. Queria entender o que é que ela quer. Porque ela deveria botar a mão para o céu do Micael ter perdoado a filha dela pelo que a filha dela fez, pelo mal feito que fez, porque fez. E ela foi quem fez todo o arrumadinho junto com a cunhada dela, todo mundo sabe disso, né? Agora, por que ela não para e pensa, poxa, realmente eu tenho que abraçar esse meu genro, porque ele perdoou o mal que a minha filha fez, né? E não foi uma coisa boa que ela fez, não foi uma coisa bonita, não foi uma coisa certa, gente. Quem quiser que diga. Ah, porque ela errou, mas ela mudou, tudo bem, ótimo. Espero que realmente ela tenha criado juízo, que ela tenha realmente amadurecido e não cometa mais os erros que cometeu, não seja influenciável como ela foi da primeira vez, né? Porque todo mundo diz que ela foi influenciada,
pela mãe e pela a cunhada da mãe. Não, como é que eu digo? Não acho que possa ser diferente. Não, até acredito, né? Porque me diz com quem tu andas que te direi quem és, a má influência realmente existe. Isso aí é fato. Não é? E ela era muito mais jovem do que ela é hoje. Ela continua jovem, mas na época era muito mais jovem, então tudo isso contribuiu. Mas eu penso assim, mas isso aí sou eu, tá, gente? Minha opinião. Na minha opinião, quem ama não trai. Não trai. Porque se a pessoa de me amar e me trai para mim, ele não me ama. Isso sou eu. Quem quiser que ache que a pessoa pode amar e trai, que é perfil, né? Perfil, trai. Pode, tudo bem. Eu não aceito, entendeu? A pessoa que diz, pronto, meu marido, que eu amo, casei, 46 anos, são 46 dias de casado, né? Mas se eu souber de uma traição dele, eu não vou perdoar, não. Não, nem perdoaria lá no início, se me traiu, porque a gente não sabe, né, gente? Nenhum homem é santo, nunca disse que o meu era, mas eu nunca fiquei sabendo. Se me traiu, eu nunca soube. Agora, me trair, para eu ficar sabendo, para ter um filho fora do casamento e eu aceitar ele de volta, perdoar, mas é nunca. Não faz parte do meu perfil. Isto sou eu. Quem quiser que perdoe, quem quiser que aceite, nada contra. Porque, como eu sempre falo, a opinião cada um tem a sua, o seu modo de ser cada um tem, cada um é do jeito que é. Eu não tenho nada contra, só respeito. Eu estou falando de mim. Se eu fosse traída assim como o Micael foi, da mesma formazinha, ou mesmo que fosse diferente, não importa. Qualquer traição, eu não aceitaria. Entendeu? Aí muita gente pode até dizer assim, só está dizendo isso agora, né? Que eu posso muito bem ter sido traída não uma vez, mas várias vezes, que eu não confio em homem nenhum, nem no meu pai que já faleceu, eu nunca confiei em homem nenhum. Mas eu digo assim, eu não fiquei sabendo, meu marido não chegou em casa, a gente não se separou porque eu descobri que ele me traiu, né? A gente nunca separou, nesses 46 anos de casamento, não é que não exista desavença. Qual o casal perfeito? Não existe, né, gente? Todo casamento tem seus perrengues, mas a gente vai levando e existem problemas e problemas. Agora, traição aí já não dá. Para mim, não. Para perdoar, não. E ainda mais com filho, aí é que eu não perdoaria, era mesmo. Entendeu? Mas por isso que eu digo que o Micael é um menino de muito boa índole, sabe? Muito. Nossa, era para Vânia abraçar ele muito e agradecer a Deus por ele ter tomado conta da filha dela e do neto, da forma que ele está tomando conta, com todo amor, com todo carinho, esforçado. Agora mesmo vai trabalhar, passar um tempo fora para poder dar uma melhor qualidade de vida para a mulher, que é a filha dela e o neto dela. E o que é que ela quer mais, hein? Porque vamos raciocinar, gente. Se o Micael não aceitasse, que podia acontecer, a Kelly de volta, não perdoasse, não quisesse mais ela, tivesse embarcado em outra aí, tivesse muito bem aí com outra pessoa, não quero mais, sou obrigado, tá certíssimo, né? Estaria certo. Aí o que é que ia acontecer com a Kelly? Ia ser mais uma mãe solo, entre tantas que tem por aí no mundo todo, não é só em Rainha Isabel, em todo canto, não é? Lógico, ela jovem do jeito que é, não ia ficar sozinha muito tempo, uma hora ela ia ter que arrumar uma outra pessoa. Aí você para e pensa, será que essa outra pessoa que ela arrumasse que não fosse o Micael, fosse tratá-la tão bem, fosse amar ela tanto como o Micael ama e respeita, né, e trata bem, e o filho dela principalmente, que é a coisa mais difícil hoje em dia, você ter a sorte, tanto o homem de encontrar uma outra mulher que trata o filho bem, como mais difícil ainda uma mulher conseguir encontrar um segundo marido que abrace os filhos, que trate bem, como o Bero fez com a Vânia, não é? E o Micael tá fazendo também com a Kelly. Então era para a Vânia, nossa, colocar um tapete vermelho para o Micael passar. E não é isso que ela faz. Ela não abraça o Micael, ela já deixou bem claro que o genro que ela queria realmente ter era o Fernando. Vocês lembram quando o Fernando foi registrar o filho, conheceu o filho, o banquete que ela fez lá para ele? Eu me lembro bem que ela fez um vídeo dizendo assim, minhas portas vão estar sempre abertas para você. A gente percebia o quanto que ela gostava do Fernando. E percebe o quanto ela não abraça o Micael, ela não gosta do Micael. E eu fico besta de ver. Porque quem a boca das minhas filhas beijam, a minha adoça. Um genro, para eu gostar, tem que ser um genro que trate minhas filhas e minhas netas muito bem, né? Então a Vânia tem
essa bênção, teve essa bênção com o Micael, e ela não aceita o rapaz. E eu fico passada de ver um negócio desse. E é isso, gente, a minha opinião, tá? Eu sei que minhas colegas fizeram aí resenha sobre o assunto. Nada contra, felicidades para os noivos, né? Que realmente eles sejam muito felizes, mais do que são hoje, porque eles são felizes, a gente vê que eles se amam realmente, de verdade, né? Só espero que a Kelly crie juízo, tenha criado, né? E seja muito feliz, porque ela realmente encontrou um homem com H maiúsculo que chama-se o Micael. E ela todos os dias dobra o joelho e agradeça a Deus, por Deus ter abençoado ela, né? Com um homem como o Micael. Depois de tudo que ela fez, porque ela aprontou. Não vou passar manteiga no bigode dela, mas é de jeito nenhum, tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não é? Comente, e também quem não gostou, dentro do respeito também pode comentar, porque ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião, tá? Opinião cada um tem a sua, mas a minha é essa. Ok, gente? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!